Eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje, por ser a primeira segunda-feira do mês, eu estou fazendo então o vídeo do Ação Literária. O Ação Literária é um projeto que foi iniciativa de 5 blogs e nesse projeto a cada mês é escolhido um tema, sendo que cada blog indica um livro relacionado ao tema proposto. Também nós temos uma página no Facebook que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo e durante todo o mês são postadas dicas de livros, curiosidades sobre o tema. Junho, por ser o mês do Dia dos Namorados, o tema então foi o de romances e o livro que eu escolhi para falar para vocês é um dos meus livros favoritos e é o livro Um Dia de David Nicholls. Em Um Dia é contada a história de Emma e Dexter. Os dois se conheceram logo após a formatura dos dois na faculdade. A Emma já tinha notado o Dexter, ela tinha uma quedinha por ele, mas ele nunca tinha notado a Emma. A partir disso, então, o dia que eles se conheceram foi no dia 15 de julho, eles desenvolvem uma amizade e essa amizade é acompanhada no livro ao longo de 20 anos. O diferencial, entretanto, é que os capítulos são contados sempre no dia 15 de julho. Então nós acompanhamos apenas um dia por ano durante 20 anos na vida dos dois. Inicialmente, a leitura ela não prende tanto. O David Nicholls ele tem uma narrativa que é um pouco mais descritiva, a leitura flui de uma maneira um pouco mais devagar, não é uma leitura que você consegue fazer acelerada, não é o tipo de livro que você senta para ler e lê de uma vez e que você se sente instigado a continuar nesse ritmo. Um Dia é um livro que você tem que ler e aproveitar e tem que ser aos poucos. Enquanto eu lia, era engraçado porque chegavam alguns finais de capítulo e eu queria saber o que ia acontecer logo em seguida. Eu queria saber o que ia acontecer no dia seguinte. Mas quando mudava, acabava aquele capítulo, eu ia parar no próximo ano. Então aquilo que eu tinha lido já não tinha mais relevância naquele momento. E quando eu vi que o livro seria estruturado dessa maneira, eu fiquei curiosa para saber como David Nicholls conseguiria desenvolver o livro dessa maneira, porque tem um intervalo muito longo entre um capítulo e outro. Mas se eu tinha algum receio, eles foram completamente infundados, porque o autor desenvolveu de uma maneira sensacional a história. Ainda que tenha um intervalo de 1 ano entre cada capítulo, ele consegue suprir esses buracos entre esses intervalos, ele consegue te contar tudo aquilo que aconteceu, qual que é o panorama atual da situação, e ele conseguiu algo incrível, porque você consegue observar todas as mudanças que acontecem entre um ano e outro, tanto de uma maneira intrínseca aos personagens, quanto à situação em que eles vivem, compartilhadas ou não. E o que eu posso dizer é que eu achei Um Dia um livro extremamente real. Eu achei incrível como a história foi desenvolvida dessa maneira, passando essa sensação de realidade, porque você observa as coisas acontecem nem sempre pelas escolhas deles, mas às vezes um detalhezinho, uma pequena coisinha muda todo o rumo da situação e eu achei isso incrivelmente similar ao que acontece na nossa vida. Sobre os personagens, eu me apaixonei pelas duas, ainda que o Dexter tenha me irritado em muitos momentos. Eles são bastante diferentes um do outro. O Dexter, principalmente nos anos em que ele é mais jovem, ele é bastante egocêntrico e isso causa muitos problemas. E a Emma é uma personagem que você observa o crescimento dela a cada ano. Ela é uma personagem que começa com problemas de confiança, começa se sentindo perdida com relação à própria vida. E você vê que ela vai construindo, então, a cada ano, um pouco mais da parte da vida dela. Eu lembro que quando eu fiz a resenha do livro, na época em que eu li, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, foi uma das primeiras resenhas que eu postei no blog, se eu não me engano foi a segunda resenha que eu postei. Eu lembro que eu falei que se eu tivesse que representar o Dexter e a Emma por um gráfico, o Dexter seria uma oscilação, então ele tem os pontos altos dele e outros que vão lá pra baixo. E a Emma eu representaria por uma curva crescendo. De qualquer maneira, apesar deles terem muitas diferenças entre eles, eu acreditei que as personagens foram perfeitas umas para as outras. E a história que eles criaram me emocionou demais, me tocou demais. E ainda que o livro ele tenha então essa característica de ser uma leitura um pouco mais lenta, que se desenvolve dessa maneira mais lenta, ainda assim chegou um momento em que eu não conseguia mais parar de ler e eu queria continuar lendo para saber o que ia acontecer. E o final me chocou, porque eu não esperava de forma alguma a maneira de como David Nicholls escolheu encerrar a história.
Mas ainda assim o livro não me decepcionou em nada. Até hoje é um dos livros que me marcou demais. É sem dúvida então um dos meus livros favoritos e um livro que eu indico para muitas pessoas, ainda que ele seja um livro que divida opiniões. Eu sei que tanto tem pessoas que são completamente apaixonadas pelo livro, quanto outras que odiaram completamente, que não conseguiram ler, inclusive em parte por causa da narrativa do David. O que eu digo é, se você resolver dar uma chance ao livro, dê uma chance a ele. Não se sinta ameaçado pela narrativa e insista, porque a leitura vale a pena. Fazendo um breve comentário com relação ao filme, o filme me agradou muito e eu também vi que muitas pessoas não gostaram. Ainda assim eu gostei bastante, mas como um complemento ao livro. Muitas passagens ele acaba deixando de fora, o que é completamente compreensível, porque você teria que representar 20 anos em 2 horas apenas, né? Então muita coisa fica de fora, nem sempre é possível você perceber muitas das nuances que tem quando você faz a leitura. Uma das coisas que eu acho mais incrível mesmo do livro é a escrita dele, né? A própria narrativa, como ela consegue se desenvolver tendo um intervalo de 1 ano entre cada capítulo. E no filme isso é perdido, ainda que você tenha a transformação dos personagens, que também foi algo difícil de se fazer, porque você tinha que ter cabelos diferentes, maquiagens diferentes para demonstrar o envelhecimento, não é a mesma coisa do que você apreciar isso na escrita. Então eu indico o filme principalmente como um complemento ao livro, mas o livro certamente é muito melhor. E o filme também tem ponto positivo por conta dos atores que interpretam os personagens. Eu sou completamente apaixonada pela Anne Hathaway, então vale a pena assistir. E apesar das mudanças, eu achei que o filme conseguiu ser bastante fiel ao livro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo com os outros livros que serão indicados pelas demais participantes. Caso vocês estejam vendo o vídeo e o link ainda não esteja aqui, é porque eu ainda não consegui pegá-los das meninas. Mas assim que elas forem me passando, então, eu vou atualizando aqui embaixo, ok? Não deixem de curtir a página do Ação Literária no Facebook para acompanhar de perto todas as novidades. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.